Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colúcio Júnior presente, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 30ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei número 33 de 2016. Reconhece como entidade de utilidade pública a Associação Casa de Apoio Valente de Davi, localizada na rodovia Presidente Dutra, lado direito, número 242, quilômetro 242, número 874, Copilândia, no 1º Distrito de Piraí, fundada no dia 16 de março de 2015. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementado. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário. A Associação Casa de Apoio Valente de Davi, CAVAD, localizada na rodovia Presidente Dutra, número 200, quilômetro 242, no bairro Copilândia, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração por tempo indeterminado, que será regida por seu estatuto e pela legislação pertinente, registrada no cartório de segundo ofício, comarca de Piraí. O corpo social da Associação Casa de Apoio Valente de Davi se encontra em anexo, bem como os documentos abaixo relacionados: ata da Assembleia de Fundação, Estatuto Social, Registro Cartorário, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A Associação Casa de Apoio Valente de Davi tem como seu presidente o pastor evangélico Joaquim Ferreira e tem por competência representar a associação ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente em juízo ou fora dele, convocar e presidir as assembleias gerais ordinárias, extraordinárias e as reuniões da diretoria, zelar pelo funcionamento da associação, cumprir e fazer cumprir todos os artigos, parágrafos e incisos deste estatuto, e supervisionar o serviço dos demais membros da diretoria. A Associação Casa de Apoio Valente de Davi tem como finalidade principal colaborar com a sociedade na solução de libertar os homens dos vícios e na sua regeneração de vida, sem distinção de raça, condição sexual, condição social, nacionalidade, credo religioso ou político. A associação tem por atividade reabilitar toxicômanos, alcoólatras, prostitutas e delinquentes em geral, cuidar de crianças abandonadas na educação e na cultura, manter cursos teológicos e culturais, manter a sociedade beneficente, promover encontro para as famílias, manter contato com outras entidades similares no Brasil, podendo receber e fornecer orientação e recursos, visando a realização de seus objetivos, promover socorro urgente em casos especiais e criar tantos departamentos que se fizerem necessários. Acreditando, portanto, por se tratar de matéria de interesse social, ser o presente projeto de lei objeto da aprovação dos ilustres vereadores desta Casa. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2016, assino o vereador Maria Hermínia da Silva Carvalho. É isso, presidente. Então, passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, demais vereadores de Vossa Excelência, público presente. Bom, gente, hoje nós acordamos com uma tragédia aí, que foi a queda do avião que levava o time de Chapecoense para disputar
uma partida já final da Copa Sul-Americana. Um time que deu um exemplo de ascensão, saiu lá da 3ª divisão, chegou na 1ª divisão, disputando agora uma Copa importantíssima, e um sonho que estava próximo de ser realizado e que foi interrompido por essa tragédia. Realmente, o Brasil, de vez em quando a gente vê, próximo ao final de ano, um fato assim lamentável, mexe com o coração da gente, mexe com o nosso pensamento. Como é que pode a gente, de repente, uma coisa tão bonita, que uma coisa do bem, e que tira a vida lá de uma série de atletas, de jornalistas, de toda a direção daquele time tão bem sucedido, ali de Santa Catarina, uma cidade de 209 mil habitantes, que produz tantos alimentos aí para esse país, todos nós. E isso a gente fica muito triste nesse momento, o pesar daquelas famílias que hoje choram lá, uma série de pessoas que ainda jovem acabaram perdendo a vida naquela tragédia. Já mudando um pouco o foco, a gente hoje, agora, saí de casa, estava lá transmitindo a sessão do Senado, em que vai votar agora o teto, é a PEC do teto dos gastos. Gastos esses que a gente vê que vem para tirar do mais pobre, tirar dos humildes. É teto para gasto com saúde, que já vai muito mal, e teto para gasto com educação. Isso aí é um crime que se comete nos direitos sociais que a gente viu avançarem na nossa Constituição e que agora estão lá botando limite para gasto em duas áreas que nós temos uma dívida social muito grande. Esse presidente golpista, o Temer, ele tem uma relação promíscua com o Congresso Nacional. Por quê? Eles é que botaram ele no poder. Como é que foi? Através lá da ação feita, e inclusive com aval do Supremo, para que botasse o crime de responsabilidade contra a presidente eleita pelos brasileiros. E aí ele fica devendo obrigação a esses parlamentares e tentando acochambrar duas medidas imorais. Uma é a repatriação do dinheiro, a outra é a anistia do Caixa 2. Os caras ficam lá, ele vai para uma rede de televisão, fala uma coisa, mas por trás dos panos ele deve obrigação. Para o Gedel, para o Moreira, para o Eliseu, para o Romero Jucá, ele deve obrigação. Então é um homem sem autoridade, ele não tem moral hoje. Ele está lá, hoje está votando PEC dos gastos. Se passar, daqui a pouco, já, vai vir na mesma velocidade. Reforma da Previdência. Quem vai pagar isso? Os pobres dos trabalhadores. Vamos botar lá a idade limite, mulher e homem, 65 anos. Vai botar um limite aí, se o casal recebe lá R$3.000. Se morrer um, vai ser 1.500, vai reduzir 50%. Vai começar uma série de mudanças no cálculo da fórmula que vai aposentar as pessoas. Vai acabar com a aposentadoria especial para quem trabalha em área de explosivo, área de risco, com eletricidade, com combustível. Então eu acho esse presidente ilegítimo, mas tem força política, porque lá dentro do Congresso os caras devem obrigação para eles. Está todo mundo pendurado na delação lá da Odebrecht. Então, um presidente sem moral, sem o respaldo de uma eleição, que ele entrou lá como golpista, colocado pelo Congresso e pelo Senado Federal, agora fica lá de rabo preso, não pode tirar ninguém, não pode demitir ninguém, por quê? Deve obrigação para eles, que colocaram ele no poder. Aí está lá essa relação terrível, tirando da população brasileira assistência à saúde, está muito mal, os repasses do município é uma miséria, o que vem do SUS. O repasse hoje para a nossa educação, para a educação, tanto a nível primária, aí, fundamental, quanto para segundo grau, é aquém das necessidades de qualquer município, e ele fazendo lá repatriação, inclusive com emenda, para que parentes dos parlamentares possam trazer dinheiro de volta, fazendo hoje o jogo da anistia, seu Rodrigo Maia, seu Renan Calheiros, que tem lá 12 hoje processos como réu no Supremo, está lá hoje devendo obrigação
e aí ele não pode mexer com ninguém desse povo. Romero Jucá, que queria parar com a sangria. Parar com a sangria é abafar a Lava Jato. Se amanhã ou depois eles fazem lá o processo em que coloca como crime a prática do Caixa 2, que já é estabelecido no Código Eleitoral, no artigo 350, se vier aprovado hoje esse novo projeto, cai por terra todos os outros que já estão incriminados, porque a lei não pode retroagir para poder prejudicar ninguém. A lei penal é clara, ela só pode retroagir para beneficiar. Para poder ser ela mais maléfica, ela não vai retroagir. Dali para frente está tudo perdoado, aí é aquela historinha, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Então, é a jogada dos parlamentares hoje, sangria dos cofres públicos no bolso desses caras. Nós vimos ontem o quê? Lá no Tocantins, 70 e poucas prisões do quê? O governador lá, envolvido em roubo de mais de 200 milhões de reais. Só em aluguel de aviões, o número de hora apropriada que ele tirou dinheiro do Estado, os aviões não podiam parar, tinha que ser abastecido em pleno voo, porque o número de horas não era compatível. A fome deles de roubar é tão grande, não era compatível, o avião não descia, ele ficava rodando quase tempo integral. Boi, eles compraram boi é assim, eu tenho 100 hectares de terra, eu posso botar lá 200 cabeças de boi. Eles compraram uma quantidade de boi que não tinha espaço físico para poder botar a quantidade da boiada que eles compraram lá. Então, gente, é uma coisa absurda. Entrou o ex-governador, Siqueira Campos, entrou o Miranda, o atual governador, o irmão dele está lá preso na Polícia Federal. Hoje a gente viu que a situação política realmente precisa de um choque de moral, um choque de ética. Vamos ver aí aonde vai chegar agora as 10 medidas anticorrupção. Tem situações nesse país que é verdadeiros absurdo. Nós vimos, por exemplo, 2 juízas, Olga Regina e não sei o que Andrade, uma outra lá da Bahia. Uma deixou uma menor de 15 anos preso junto com os outros presos lá por mais de 20 dias. Essa foi uma atitude irresponsável dessa juíza. A outra deu alvará de soltura para um traficante colombiano, a troco de dinheiro. Qual a penalidade? A outra que deixou a menina lá misturada dos outros presos, uma menina de 15 anos, foi penalizada com afastamento de 2 anos. A outra, aposentadoria compulsória, salário, 30 mil por mês. Aposentadoria, que prêmio é esse? Esse país realmente está na contramão. É um conluio de CNJ, de órgãos beneficiando. É uma coisa assim absurda esse negócio de venda de sentença. Lá nós vimos, por exemplo, quem denunciou o Nicolau dos Santos Neto foi o Antônio Carlos Magalhães, aborrecido com alguma coisa lá, denunciou. Hoje nós estamos vendo uma série de desembargadores, salário de 500 mil, 200 mil, 170 mil. Eu recebo de vez em quando aí nesse WhatsApp a relação dos salários ali. O próprio Moro, que hoje dirige a operação da Lava Jato, recebeu no mês passado aí 77 mil reais. Então, gente, esses absurdos que se comete dentro do Congresso Nacional, esses absurdos no Judiciário, e está acontecendo absurdo também no Ministério Público. Alguns absurdos que a gente tem observado aí, que realmente a gente precisa de um choque de ética, de moral. Alguns requisitos vieram da ditadura, de os caras não terem como... A impunidade incentivava eles a fazerem isso. Dinheiro na Suíça tem aos montes. Por isso que eles estão querendo fazer a lei da repatriação. Já teve, já trouxeram 169 milhões, pagaram 45 e pouco aí para os nossos cofres públicos, inclusive alguma coisa pode chegar a Piraí, e estão querendo repatriar mais. A partir de fevereiro, reabrir para poder trazer mais dinheiro de volta. É essa brecha que eles estão arrumando para os parentes dos parlamentares também poderem trazer o dinheiro de volta, dinheiro surfado do nosso cofre público aí. É as empreiteiras fazendo esse conluio, é a politicada, é uma série de corrupção que a gente vê dentro do poder, que o céu é o limite. Eles não têm limite para poder tomar dinheiro dos cofres públicos. Enquanto isso, a população brasileira passa necessidade. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 48/2016 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior,
solicitando ao secretário de Transporte e Trânsito que entre em contato com o DR, Departamento de Estrada e Rodagem, para esclarecer sobre a instalação de novos radares na RJ 145 e solicitar melhor sinalização dos limites de velocidade. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Tem algum vereador inscrito? Não. Não havendo vereadores inscritos, sobre a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 5 de dezembro do corrente ano, à hora regimental.